Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 1 do PET número 1 do segundo ano. O tema é o gênero textual relato pessoal. Antes de iniciar as atividades, vamos recapitular o que é o gênero textual relato pessoal. O gênero relato pessoal é aquele que tem a função de relatar acontecimentos de nossas vidas. Então, esse é o objetivo do relato pessoal. Então, como é relatar acontecimentos de nossas vidas, é um texto que vai tratar de coisas reais, não é ficção. Esse gênero é narrativo, portanto, há nele a presença dos elementos da narrativa. Narrador, personagens, enredo, tempo, lugar. É importante lembrar que o texto deve contar algo da vida do autor. Assim, o narrador normalmente é do tipo narrador-personagem ou narrador-autor, já que ele faz parte da história. Esse gênero, que pode ser oral ou escrito, é veiculado por diversos suportes. Então veja aqui onde que esse texto é publicado. Em revistas, jornais, telefone, redes sociais, livros, entre outros. É comum, ainda que os relatos pessoais tenham tema. Por exemplo, férias, passeio, festa de aniversário, entre outros tantos. O tema do relato pessoal quer dizer sobre qual assunto relativo à vida do autor ele está tratando. Existem características do relato pessoal que devem ser relembradas, tais como: primeiro, os verbos são empregados predominantemente na primeira pessoa, porque o autor ele está falando sobre ele mesmo. E como que são fatos que já aconteceram, os verbos vão estar prioritariamente no passado. Há a presença de adjetivações e descrições. É importante que o texto tenha um título criativo. O texto deve ter início, que é a introdução, o meio, o desenvolvimento, e o fim é a conclusão. Depois de recapitular, vêm as atividades. E a primeira tarefa é ler o texto. Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. A seguir, vem a primeira questão, que pede para indicar qual é o tema do relato pessoal. Número 1. Indique qual é o tema tratado pelo relato pessoal. O texto é um relato pessoal de uma coreana que fala sobre tudo o que viveu para conseguir sair da Coreia do Norte. Então vamos agora para a questão número 2. A narradora personagem, ela utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Descreva a importância desse uso para o texto e escreva sobre a importância dele para o relato pessoal. Então, nós já vimos que é uma das características do relato pessoal ele ser escrito em primeira pessoa. Então, eu coloquei como resposta: como o relato é pessoal, ou seja, o narrador conta fatos que aconteceram com ele, o texto é subjetivo, pois possui a visão pessoal de quem relata, e por isso o uso da primeira pessoa se torna importante. Então, é uma característica do relato pessoal o uso da primeira pessoa. Usando a primeira pessoa, o texto é um texto subjetivo. E ele é subjetivo porque o autor, o narrador, conta a sua própria história. Número 3. A questão número 3, ela é uma questão de múltipla escolha. Indique qual das alternativas apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. Aí nos é dada 4 opções.
Primeira, verbos no tempo presente para dar a sensação de algo que acabou de acontecer. B. Uso da primeira pessoa do plural para retratar o coletivo dos coreanos que querem fugir da Coreia. C. Uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo presente. D. Falta completa de adjetivações. Então, nós vamos fazer um movimento de retorno ao texto para observar cada uma dessas alternativas. Então, vamos lá ao texto, ao relato, para poder observar isso que foi falado aqui. Então, primeiro falou que os verbos, eles estão no tempo presente para dar a sensação de que algo acabou de acontecer. Então, vamos ver se isso é verdadeiro. Então, aqui no primeiro parágrafo, temos o verbo era, passado, então não é presente. Cresci, passado. Então, veja que os verbos que estão aparecendo no passado. Eu tinha. Meu país era. Então, os tempos que aparecem, tempos passados. Eu achava, passado. Eram, passado. Então, veja que a alternativa A está incorreta. Os verbos não estão no presente, e sim no passado. Letra B. Uso da primeira pessoa do plural. Então, aqui nós não vemos a primeira pessoa do plural. Nós vemos a primeira pessoa do singular. Eu era. Era aqui novamente, primeira pessoa do singular. Eu, primeira pessoa do singular. Cresci, primeira pessoa do singular. Continuando. Eu achava, primeira pessoa do singular. Então, a segunda alternativa também está incorreta, porque ela fala que está sendo usada a primeira do plural, e não está sendo usada a primeira do singular. Aí nós vamos para a letra C, que fala que é o uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado. Então, foi o que acabamos de marcar. Então, a resposta correta, a letra C. Depois fala que é falta de adjetivações. Então, se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos encontrar as adjetivações. Então, nós já encontramos a resposta correta. Então, nós já podemos marcá-la. É a letra C, a alternativa que apresenta característica do gênero textual é a letra C. Uso da primeira pessoa do singular e verbos no tempo passado. E, finalmente, a questão número 4. A leitura desse texto pode nos fazer relembrar de um problema social presente em nosso meio, a xenofobia. Você sabe o que significa isso? Procure e leia o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo, dando ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Então, é uma resposta pessoal. Então, você deve observar o significado e dar a sua ideia. A xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentido de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido. E a segunda parte, como eu falei, é uma resposta pessoal. Eu fico por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!